louvar o Senhor, porque Ele é bom. E a palavra diz que quando eles voltaram, o Senhor visitava o arraial dos adversários. E o Senhor montou emboscada contra os adversários. E a Bíblia diz que eram 3 nações contra a nação de Israel. E uma se voltou contra a outra. E assim mesmo eles se aniquilaram. E quando Josafá foi para a guerra, não havia mais inimigo. Todos estavam destruídos. Amém? Amém? Então existem momentos, houveram momentos no Antigo Testamento que Deus deu estratégias para que o povo guerreasse. Vocês vão guerrear dessa forma. Em outros momentos Deus deu outras estratégias. Não, agora você vai guerrear assim. Mas houve também um momento que Deus falou, não, agora você não vai guerrear, você vai descansar. Então há momentos que Deus vai te dar direção do que fazer. Mas também há momentos que Deus vai te dar direção do que não fazer. Amém. Quantos estão preparados, irmãos, para descansar em meio à tempestade? Uma vez eu fui a uma campanha, e o nome da campanha era Jesus acalma a tempestade. Eu lembro que tinha ali uma missionária, e ela estava pregando o seguinte, e ela gritava e dizia, incomode o mestre, o mestre quer ser incomodado. Está vendo essa tempestade? Ela só vai sair dessa vida quando você incomodar o mestre. Porque quando os discípulos incomodaram o mestre se levantou e acalmou a tempestade. E depois eu fui conferir a passagem, e ela falou que o mestre queria ser incomodado. Mas quando eu fui ler a passagem, eu percebi que Jesus não queria muito ter sido incomodado. Jesus levantou até um pouquinho virado, você já percebeu? Tipo assim, eu fico imaginando Jesus assim, ele já não dormia muito. Jesus atendia o dia inteiro as multidões, dormia, acordava, ele sabia que se ele esperasse até amanhecer, já teria uma multidão esperando ele. Então como é que ele fazia para ele orar? Ele acordava de madrugada, ele orava. Então você imagina que Jesus dormia poucas horas por dia, amém? Então os momentos que ele tinha para dar um cochilo, eram aqueles momentos no barco. E Jesus estava cochilando, irmão. Você acha? Irmão, eu sou um homem assim, às vezes eu sou meio nervoso, mas a maioria das vezes eu sou calmo. Mas até uma hora eu fico nervoso, sem eu querer acordar. Quer ver eu acordar, eu ficar bem rapidinho, o dia todo bem rapidinho? Eu não dormi direito. Eu fico imaginando Jesus ali naquele momento, e os discípulos vão lá e, mestre, e olha só como, os discípulos não foram lá falar assim, mestre, por favor, será que tem como o senhor acordar e vir aqui nos socorrer? Não, será que nas palavras de hoje, exatamente o que eles falaram, eles disseram assim, mestre, não te citar perecendo, ou seja, mestre, será que o senhor não está vendo que a gente vai morrer? Jesus levanta, cadê a fé de vocês? Por que vocês são tímidos? Você já parou para pensar por que Jesus pergunta para eles por que vocês são tímidos? O que tem a ver timidez com isso? É porque na nossa linguagem, no português, quem é uma pessoa tímida? Então você tem vergonha, né? De falar em público. Vai ter uma oportunidade no canal da parte de Deus. Ai meu Deus, sábado nunca apareceu. Ai irmão. A gente não tem essa concepção de uma pessoa tímida, uma pessoa que tem vergonha, né? De falar em público. Mas será que na linguagem da Bíblia, timidez é isso? Não. Porque a Bíblia ela diz que os tímidos não herdarão o reino. Será que a pessoa vai para o inferno só porque ela tem vergonha? Não. Então não é desse tipo de timidez que você está falando. A palavra tímido fala de uma pessoa que se deixa intimidar. É uma pessoa intimidada por uma situação. Quando Moisés mandou os espias que eles foram para a terra, Josué e Caleb vieram dizendo o seguinte: olha, a terra é maravilhosa, tem gigantes, tem isso, mas Deus falou que vai dar e a terra é nossa. Ou seja, eles foram ousados. Então, a fé
ela se manifesta através de quê? Da ousadia. E a incredulidade se manifesta através de quê? Da timidez. A situação vem e você, ao invés de ser ousado em fé, você se intimida. Você deixa aquela tempestade exterior se tornar uma tempestade dentro de você. Eu quero te dizer que o problema não é você estar no meio de uma tempestade. Porque você vai para uma tempestade assim. O problema é quando você deixa a tempestade entrar dentro de você. E você se intimida por uma situação. Os outros espias voltaram como? Intimidados. Olha, gente, tem gigante. O povo é mais numeroso. Nós, diante deles, somos como gafanhotos. E eles, quando olham para nós, nos veem como gafanhotos. E aquelas palavras serviram também para intimidar o povo. E ou seja, a terra estava ali. Deus já tinha prometido. Deus já estava pronto para dar a terra na mão deles. E vou dizer mais, quando os espias entraram lá dentro, lá na frente, quando Josué manda os dois espias, mas dessa vez Josué foi mais esperto que Moisés. Né? Moisés mandou 12, só 2 não levam alguma notícia. Aí Josué falou, vou mandar só 2 que é melhor, muito na batalha. Sabe o que Raabe disse para eles? Olha, nós ouvimos falar do Deus de vocês e do que ele fez lá no Egito. E toda a cidade, não há ninguém que esteja forte. Todos nós estamos apavorados. O coração de todos se derreteu. Ou seja, até o inimigo já sabia que ia perder. Então você vê, o inimigo já está pronto para perder. Deus já está pronto para dar vitória. Só faltava o quê, irmão? Só faltava dizer entrar. E aí, irmãos, tem situação na nossa vida que está praticamente resolvido no âmbito espiritual. Satanás já sabe que os seus já vieram, já está tudo se ajeitando. Deus já liberou a palavra, o milagre está prestes a se manifestar. Mas por causa de uma timidez, porque você se intimidou por uma situação visível, você foi e liberou uma palavra de incredulidade, colocou todo o plano de Deus aqui. Quero dizer, irmão, Satanás não tem poder de te impedir de entrar naquilo que Deus tem para você. De repente a tua terra prometida é o chamado de Deus para a sua vida. De repente a tua terra prometida é uma promessa que Deus fez a você há muito tempo. Só tem uma coisa que vai impedir isso de acontecer na sua vida. Depende do teu posicionamento. Se você vai ser ousado por causa do que Deus está dando por você, ou será que você vai se intimidar pelas dificuldades? E por que eu estou falando dessa palavra que eu olhei aqui agora? O Senhor me deu esse momento de muita pressão. Talvez o irmão já saiba, o Senhor já deve ter falado que Deus ele me mandou começar um trabalho em Caxias, amém? O Senhor me deu ordens claríssimas e fez promessas também. Deus deu promessas claras a ser no ministério. Mas eu quero confessar para os irmãos que tem vindo situações que eu teria tudo para me deixar intimidar. Eu teria tudo para dizer assim, não, peraí, eu acho que não foi Deus que falou comigo. E nesses momentos, deixa eu dar uma dica para você. Irmão Danilo, o que eu faço quando a situação está me apavorando? O que eu faço quando a situação está perturbando a minha mente? O que eu faço? Eu incomodo o mestre? Jesus estava fazendo o quê? Vai dormir também. Sabe o que a Bíblia diz? Desde a antiguidade, nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como ele, que trabalha para os que nele esperam, ou para os que nele descansam. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentimentos. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os seus filhos. Em vão vos será acordar cedo, de madrugada, e comer o pão de dores, enquanto aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Isso aqui, irmão, não é uma palavra assim, apoiando a preguiça, não, tá?
Você vai encontrar vários textos da Bíblia condenando a preguiça. Mas eu acredito que esse dormir aqui não é você não fazer nada, é você dormir por dentro. É você estar descansado nele. Você está sim fazendo a sua parte, você está trabalhando, você está sendo responsável pelos seus problemas, mas você não está inquieto por dentro, perdido para lá e para cá, com seus pensamentos. Não, os pensamentos estão centrados, você domina os seus pensamentos. E quando você vai liberar uma palavra, você não ligar a palavra, meu Deus, o que eu vou fazer? Você diz assim, não, Deus está no controle, Deus está trabalhando por mim. Hebreus capítulo 4 diz que os que creem, nós os que cremos, entramos no descanso. Então, quando Jesus fala para aqueles discípulos assim, olha, cadê a vossa fé? Irmão, Jesus sabia ou não sabia que aquele povo vinha incrédulo? Você acha que Jesus estava esperando o que deles? Que eles acalmassem a tempestade? Eu antigamente pensava assim, não, Jesus estava querendo dizer que eles poderiam fazer o mesmo, para acalmar a tempestade. Não, Jesus sabia que eles nunca iam ter uma fé daquele nível. Mas quando Jesus fala, onde está a vossa fé? Por que vocês são tímidos? Ele está dizendo, por que vocês estão se deixando intimidar por essa situação? Vocês não estão vendo que eu estou aqui? Porque vocês não descansam. Jesus não queria que eles lidessem com a tempestade. O Senhor esperava que eles não ficassem favoráveis naquele dia. O Senhor esperava que eles confiassem nele. Então, irmãos, o Senhor conhece a tua fé. Ele não quer que você faça nada além daquilo que Ele sabe, que Ele já te deu condições para fazer. Mas o mínimo que Ele espera de você é que você confie nele. Amém. Você acha que Jesus, por Ele mesmo, Ele teria reclamado da tempestade? Eu acho que não. Jesus não está nem aí para a tempestade. A tempestade vai continuar. O problema não é a tempestade parar ou continuar. O problema é que a gente. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus tire os problemas. Mas Deus, me liberte dos meus problemas. Mas Deus não quer te livrar dos seus problemas. Eu ouvi um pregador dizer, há uns dias atrás, Deus ele quer passar com você através dos seus problemas. Tinha tempestade, mas o que Jesus disse para eles lá na praia? Vamos para o outro? Então, com tempestade ou sem tempestade, a palavra de Jesus ia se cumprir, que eles iam chegar ao outro lado. A tempestade podia continuar a viagem inteira, mas não ia conseguir virar o barco, porque havia uma palavra: vamos para o outro lado. Por que você acha que Jesus estava dormindo? Jesus era um homem que confiava na palavra do Pai dele. E a Bíblia diz que as águas não se regerão. Então muitas das vezes você não precisa ficar lutando com a tempestade. Você pode deitar e falar assim, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, eu sei que tudo que Deus disse vai se cumprir. Amém. E a luta de Satanás é te tirar do descanso. Porque se ele te tira do descanso, ele te tira da comunhão com Deus. Porque eu vou ser sincero, mas vocês vão concordar comigo. Você já viu como é difícil você ler a Bíblia quando você está preocupado? Você começa a ler um texto, daqui a pouco sua mente vai para o problema. Você está orando em língua, chorei, daqui a pouco sua mente para o problema. A ansiedade, a inquietação te rouba. Você vai ver na Bíblia inteira. Existem 366 palavras na Bíblia, 366 vezes que Deus disse, não temas. Todos os dias do ano, ainda sobra ano para o ano de si. Ou seja, a cada dia Deus está dizendo, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou no controle. Eu não quero você inquieto. Sabe quantas vezes na Bíblia está escrito, não fique inquieto, não vos preocupeis. Quando Deus falou com Josafá, ele disse, não temais e não vos perturbeis. Amanhã saís a peleja, sai de pé e veja o livramento que o Senhor nos dá. Aleluia. Deus não falou, não, fique quieto, vai resolver o problema. Não, Deus falou assim, fica tranquilo, não tenha medo, só fica de pé, só fica na posição que eu te coloquei e fica só olhando para você ver o que eu vou fazer. Glória a Deus. Então tem hora, meu irmão, que a melhor coisa que você tem que fazer é não entrar no teatro do diabo, não. Senta. Senta e assiste. Deixa o diabo atuar. Porque no fechar das cortinas, quem decide o final da peça é Deus.
Os atores que estão ali, não são eles que decidem o que eles vão fazer no final da peça. O diretor ele já escreveu, no final da peça terminasse. Eu quero te dizer, irmão, o final das coisas na sua vida não está na mão de Satanás. Não é ele que determina o que vai acontecer na sua vida. Quem determina é o diretor da tua vida. É aquele que escreveu a tua história. E nesse momento eu estava ali com muita pressão, porque já me entregaram para mim que o Senhor ia dar muitas ovelhas lá. Mas Satanás havia preparado legiões de demônios e que ele não poderia tocar em mim, então ele estava tentando mover subterfúgios para tirar a minha atenção, para roubar a minha atenção da história. E tem acontecido. E nesse momento que a minha mente estava ali, vou te dar um conselho. Quando você não sabe o que fazer, o que decidir, o que pensar, sabe o que você faz? Fecha sua boquinha, não resolve nada, não decida nada. Não decida nada. Nunca decida nada debaixo de uma pressão. Você quer saber a diferença da voz de Deus para a voz do diabo? Quando uma direção é Deus te dando e quando uma direção é o diabo querendo te empurrar, quando Deus fala com você, Ele fala e Ele te deixa em paz para você decidir obedecer. Quando o diabo fala, parece uma pressão, você se sente pressionado a resolver aquilo logo. Eu tenho que tomar tal decisão, tenho que fazer isso. É uma pressão te empurrando. Deus não te empurra. A Bíblia diz: em paz sereis guiados. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: Deus me guia. Deus me guia. Em paz. Em paz. Então, como eu sei que Deus está falando comigo, aquela direção me traz paz e segurança. Quando vem uma ideia, não tem que fazer isso, mas é uma pressão, eu estou sendo levado para uma inquietação. Não é Deus. Sai daí, Satanás está te empurrando para o buraco. Não decide nada. Senta. Para quem é autônomo é mais fácil. Mas não vou trabalhar hoje. Senta e fica lá. Chore, bacana, lá até que a tua alma se aquiete. Mas se você trabalha para os outros também, por que você sabe que você está adorando isso? Por quê? Porque em Isaías 28, se não me engano, está escrito assim: a quem se dará a entender o conhecimento? E a quem se dirá o que se ouviu? Acaso aos desmamados ou aos arrancados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso fala da instrução do Espírito no seu interior, amém? E aí diz: como isso acontece? Aí diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor ao seu povo. Falará o quê? Está escrito embaixo: este é o descanso. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o seu povo, aos quais diz: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Como? Pelo que por lábios gaguejantes e por chora, baraba, checa, sua mente está na confusão. Você fala: não vou decidir nada, eu vou ficar aqui. E aí vai vindo no seu espírito preceito sobre preceito, regra e mais regra. Aí o Senhor te dá uma palavra, uma direção. Aí você está ali naquelas horas de oração línguas, e o Senhor vai estabelecer uma paz entre você. E aí quando você sai daquela comunhão, você olha, a tempestade ainda está lá, mas ela não está mais dentro de você. Glória a Deus. Glória. E aí você sabe para onde você está indo, amém? Amém. E aí nesse momento eu fiquei olhando em línguas. Aí me deu vontade de abrir a Bíblia, eu abri e
fui meditar nesse texto aqui. Efésios 6:10.